Ei, de onde você está assistindo, comenta aí embaixo. E antes de começarmos, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder histórias como essa. Posso contar com você? Beleza. Então bora lá. Agora, imagina isso. Um policial abusa do poder, agride brutalmente um homem negro na rua. Só que ele não sabe de uma coisa. Esse homem é o novo capitão da delegacia. O que acontece depois vai virar tudo de cabeça para baixo. Tá preparado? Então, vamos direto para essa história. Estava do lado de fora da delegacia, respirando fundo antes de entrar. O ar da manhã era fresco, mas havia uma tensão no ambiente que parecia carregar algo mais pesado. Era meu primeiro dia como capitão daquela unidade, uma posição que conquistei com anos de trabalho duro, disciplina e, honestamente, mais obstáculos do que muitos dos meus colegas jamais enfrentaram. Não era só um emprego novo, era um passo importante para mim e para os outros que viam em mim uma chance de mudança. Enquanto ajeitava a gravata e observava os oficiais entrando e saindo do prédio, meu pensamento se perdeu por um momento. Lembrei das vezes em que estive na posição oposta, sendo observado com desconfiança ou tratado como suspeito. Talvez por isso minha presença hoje ali tivesse tanto peso. Foi então que ouvi uma voz áspera atrás de mim. Ei, você! Tá fazendo o quê parado aí? Olhei para trás e vi um policial branco, mais ou menos da minha idade, caminhando na minha direção com uma expressão de irritação. Antes que eu pudesse responder, senti o primeiro impacto. Um soco direto no ombro, seguido de outro mais violento no peito. Ele me empurrou contra a parede com força, sem dar tempo de eu reagir ou sequer dizer uma palavra. Vagabundo parado na porta da delegacia? Tá esperando o quê, hein? Ele rosnou, apertando meu ombro com uma mão, enquanto a outra parecia pronta para desferir outro golpe. Eu lutei para manter a calma. Não era a primeira vez que eu enfrentava algo assim, mas naquele momento a ironia do que estava acontecendo me atingiu em cheio. Este homem não fazia ideia de quem eu era. Calma aí, policial, eu disse, minha voz firme mas controlada. Acho que você está cometendo um engano. Engano? Ele riu, mas era um riso seco, cheio de desprezo. Engano é você achar que pode ficar parado aqui como se fosse dono do lugar. Anda, mostra algum documento. Com os olhos fixos nos dele, movi minha mão lentamente para o bolso interno do meu paletó, enquanto ele mantinha a postura tensa, como se esperasse que eu sacasse uma arma. Tirei minha identificação e a entreguei para ele. Ele agarrou o crachá de forma bruta, os olhos caindo sobre o nome e o cargo que estavam impressos. O que veio a seguir foi quase cômico se não fosse tão revoltante. Ele piscou, olhou para mim e de volta para o crachá como se estivesse tentando resolver um quebra-cabeça impossível. Isso não pode ser sério, ele gaguejou, a arrogância desaparecendo aos poucos. É bem sério, respondi, ainda mantendo meu tom calmo, mas firme. Eu sou o novo capitão desta delegacia. E você, policial, acabou de agredir seu superior sem motivo algum. Ele recuou, o rosto perdendo a cor. Eu podia ver o pânico começando a surgir em seus olhos, mas não havia desculpa que ele pudesse dar para o que acabara de fazer. Senhor, eu pensei que... Ele começou, mas eu levantei uma mão, interrompendo-o. Você pensou errado. Cortei. Minha voz agora carregada do peso de tudo o que eu tinha suportado para chegar até ali. E é por isso que vamos ter uma conversa bem séria sobre seu comportamento e sobre o que isso diz a respeito do tipo de polícia que temos aqui. Deixei o silêncio pairar no ar por um momento, enquanto ele se contorcia, tentando pensar em algo para dizer. O restante da equipe já estava começando a notar a cena, rostos curiosos se voltando para nós. Agora, entre, ordenei, apontando para a porta da delegacia. Temos muito o que discutir, e eu faço questão de deixar claro que este tipo de atitude não será mais tolerada nesta unidade. Ele hesitou, mas finalmente assentiu e entrou no prédio, o rabo entre as pernas.
Eu o segui, sentindo o peso do olhar de todos os outros. Sabia que aquele era apenas o começo, que mudar aquela cultura seria um desafio. Mas depois de tudo o que havia acontecido do lado de fora, estava ainda mais determinado a fazer isso. Se eles pensavam que podiam continuar agindo como sempre agiram, iam descobrir rapidamente que estavam muito, muito enganados. Quando entrei na delegacia, o murmúrio de conversas foi silenciado quase que imediatamente. Os olhares eram uma mistura de surpresa, curiosidade e, em alguns casos, desconfiança. O policial que havia me agredido caminhava à minha frente com o corpo tenso e o rosto ardendo de vergonha. "Todos na sala de reuniões agora", ordenei, minha voz ecoando pelas paredes do saguão. Alguns oficiais hesitaram, trocando olhares, mas logo começaram a se mover. Eu caminhei em direção à sala com passos firmes, sentindo os olhares queimando nas minhas costas. Não era só o peso do que tinha acabado de acontecer. Era o peso de anos, de décadas, de histórias como a minha, de homens e mulheres que foram humilhados, desrespeitados e descartados por causa de sua cor de pele. Hoje, porém, era diferente. Hoje eu estava no controle. Quando todos estavam reunidos na sala, fechei a porta atrás de mim e dei um passo à frente. Olhei para cada rosto ali presente. Alguns me olhavam diretamente, outros desviavam o olhar, claramente desconfortáveis. O policial que me agrediu estava sentado no canto da sala, visivelmente encolhido. "Meu nome é Capitão Marcos Almeida", comecei, minha voz calma, mas carregada de autoridade. "E a partir de hoje, eu comando esta unidade." O silêncio era absoluto. Eu podia sentir a tensão no ar, mas continuei. "Antes de qualquer coisa, vou deixar algo bem claro. Racismo, preconceito ou qualquer tipo de discriminação não tem lugar aqui. Se alguém pensa diferente, está no lugar errado." Alguns se remexeram nas cadeiras, e eu notei as expressões cautelosas em alguns rostos. Esta manhã, do lado de fora desta delegacia, fui agredido por um dos meus próprios subordinados, sem motivo, sem provocação, apenas por estar parado ali. Fiz uma pausa, deixando a gravidade do que eu disse afundar. Isso não é apenas inaceitável, é vergonhoso. Meus olhos se voltaram diretamente para o agressor, que agora parecia querer desaparecer na cadeira. "Oficial Braga, você não só agrediu alguém sem justificativa, mas também demonstrou o pior tipo de comportamento que pode existir em nossa polícia. Você será formalmente investigado e as devidas ações disciplinares serão tomadas." Braga tentou abrir a boca, talvez para se defender, mas eu levantei a mão. "Não quero ouvir desculpas. A sua atitude não foi apenas contra mim. Ela é um reflexo de algo muito maior. Algo que não será mais tolerado aqui." Eu respirei fundo, deixando meu olhar varrer a sala novamente. "Agora, quero que todos aqui entendam algo. Nosso trabalho é proteger e servir todos, sem exceção. Se algum de vocês tem dificuldade em tratar cada cidadão com respeito e dignidade, este é o momento de sair, porque sob minha liderança, qualquer comportamento que vá contra esses princípios será enfrentado com todo o rigor." O silêncio era pesado, mas carregado de significado. Alguns pareciam refletir seriamente sobre o que eu disse, enquanto outros ainda mantinham uma postura defensiva. "Estamos aqui para mudar, e mudança começa com cada um de vocês, e comigo. Hoje foi apenas um exemplo do que não será mais aceito. Agora, vamos ao trabalho." Com isso, encerrei a reunião e saí da sala, sentindo a pressão e a responsabilidade do meu cargo mais forte do que nunca. Sabia que o caminho à frente seria difícil, mas também sabia que era o começo de algo importante. Aquele soco que recebi do lado de fora não foi apenas um ataque, foi um chamado. E eu estava mais do que pronto para responder. Quando a porta da sala de reuniões se fechou atrás de mim, pude sentir o peso daquela situação inteira pressionando contra meus ombros.
Eu sabia que havia conquistado a atenção deles, mas também sabia que não bastava dar um discurso inspirador. Palavras precisavam ser acompanhadas por ações, e naquele ambiente, ações falavam mais alto do que qualquer coisa. Caminhei pelo corredor até minha nova sala, sentindo os olhares de alguns oficiais me seguindo, alguns curiosos, outros desafiadores. O policial Braga, o mesmo que me agrediu, ainda estava encolhido no canto da sala de reuniões. Mas eu sabia que aquilo era só o começo do processo para lidar com ele e com o que ele representava ali. Quando entrei no meu escritório, fechei a porta e me sentei. A sala era simples, funcional, mas o símbolo do poder que aquele espaço carregava era inegável. Olhei ao redor e respirei fundo, deixando o silêncio tomar conta do ambiente por um momento. Minha mente ainda ecoava com o impacto do soco que recebi do lado de fora. Não era a dor física que me incomodava. Isso eu já tinha aprendido a ignorar há muito tempo. Era o simbolismo. Era o fato de que, mesmo sendo o capitão, ainda me vi reduzido por alguns segundos à imagem que aquele homem tinha de mim, a de um intruso, um inimigo, alguém que não merecia estar ali. Meu telefone tocou, interrompendo meus pensamentos. Peguei o aparelho e atendi. Capitão Almeida? Era a voz de um sargento da equipe, cuja ficha eu havia lido na noite anterior. Um homem experiente, mas cuja reputação era tão ambígua quanto a de muitos naquela delegacia. Pode falar, sargento. Desculpe incomodar, mas achei que o senhor gostaria de saber que o pessoal está comentando sobre o que aconteceu. Ele hesitou antes de continuar. Muitos estão desconfortáveis, mas acho que isso era de se esperar. Desconfortáveis porque sabem que o que aconteceu é errado ou porque não gostam da ideia de mudanças? Perguntei, minha voz sem qualquer hesitação. Houve uma pausa do outro lado da linha. Acho que é uma mistura dos dois, senhor. Ele suspirou. Mas, com todo respeito, essa unidade precisava de alguém como o senhor há muito tempo. Muita coisa errada tem sido varrida para debaixo do tapete por aqui. Aquilo me pegou de surpresa. Não porque eu não esperasse problemas, mas porque raramente alguém admitia tão abertamente que a cultura da delegacia estava podre. Decidi aproveitar a oportunidade. Agradeço pela sinceridade, sargento. Vou precisar de aliados para corrigir o rumo desta equipe. Você está disposto a fazer parte disso? Outra pausa. Então, ele respondeu com firmeza. Estou, senhor. Pode contar comigo. Ótimo. Fiz uma pausa antes de continuar. Comece me enviando relatórios de qualquer incidente que você ache que foi mal resolvido nos últimos meses. Quero entender o que estamos enfrentando aqui. Sim, senhor. Vou providenciar. Desliguei o telefone e me recostei na cadeira. Era um pequeno passo, mas era um começo. Eu sabia que enfrentaria resistência. Sabia que alguns fariam de tudo para me derrubar, mas também sabia que precisava seguir em frente. Não era apenas sobre o incidente com o policial Braga. Era sobre algo muito maior. Era sobre garantir que ninguém mais fosse tratado da maneira que eu fui. Não apenas naquela delegacia, mas em qualquer lugar. O caminho seria longo, mas eu estava preparado. Mal havia desligado o telefone quando ouvi uma batida firme na porta. Entre, disse, ajeitando minha postura na cadeira. A porta se abriu, revelando uma jovem oficial que eu ainda não tinha visto. Ela parecia hesitante, mas determinada, e entrou com passos rápidos. Seu uniforme estava impecável e seu olhar era sério. Capitão Almeida, posso falar com o senhor? Claro, oficial. Olhei para o crachá no peito dela. Oliveira. Entre e feche a porta, por favor. Ela obedeceu, fechando a porta com cuidado antes de se aproximar da minha mesa. Ficou em pé, como se estivesse pronta para receber uma ordem, mas havia algo mais em sua expressão, algo que parecia misturar indignação e nervosismo. O que posso fazer por você, Oliveira?
Perguntei, tentando quebrar um pouco da tensão. Ela respirou fundo antes de falar. Capitão, eu soube do que aconteceu lá fora com o oficial Braga. Queria dizer que o senhor não está sozinho nisso. Sua voz era firme, mas havia um toque de emoção que ela claramente tentava conter. O senhor não é o único que já sofreu com atitudes como a dele aqui dentro. Eu me inclinei levemente para a frente, interessado no que ela tinha a dizer. Continue. Há muito tempo que essa delegacia tem problemas. Ela começou, suas palavras saindo em um fluxo constante agora. Não são só atitudes racistas, é todo um sistema de exclusão e privilégios. As promoções sempre vão para os mesmos, as denúncias desaparecem e quem tenta se posicionar é silenciado. Eu mantive meus olhos fixos nos dela, mostrando que estava ouvindo atentamente. E você já passou por isso, Oliveira? Ela hesitou por um momento antes de responder, sua voz mais baixa agora. Sim, senhor. Sou a única mulher negra neste departamento e não foi fácil chegar até aqui. Já ouvi coisas, já fui ignorada em reuniões, já duvidaram da minha capacidade antes mesmo de eu abrir a boca. E, com todo respeito, capitão, quando soube que o senhor ia assumir, Pensei que as coisas poderiam finalmente mudar. Havia um nó se formando na minha garganta, mas eu o engoli. Era exatamente para isso que eu estava ali. Oliveira, agradeço pela sua sinceridade. Sei que não será fácil, mas mudanças vão acontecer. E não vou tolerar ninguém sendo silenciado ou desrespeitado. Você tem a minha palavra. Ela assentiu, parecendo aliviada, mas ainda havia algo em sua expressão que indicava que ela tinha mais a dizer. Capitão, se me permite, acho que o senhor deveria saber que o Braga tem um histórico problemático. Este não é o primeiro incidente dele, mas ele sempre conseguiu escapar das consequências. Problemático como? Perguntei, cruzando as mãos sobre a mesa. Há relatos de abusos contra civis, especialmente jovens negros da comunidade. Algumas dessas denúncias foram arquivadas sem explicação, e outras nem chegaram a ser investigadas. Minha mandíbula apertou involuntariamente. Quero esses arquivos, Oliveira. Se há denúncias arquivadas, quero saber por quê. Vou providenciar, senhor, ela disse com determinação. Antes de sair, ela fez uma pausa. Capitão, obrigada por não ignorar isso. Muitos antes do senhor já fizeram vista grossa. É o meu trabalho, Oliveira. E se precisar de algo, minha porta estará sempre aberta. Ela saiu, deixando-me sozinho novamente, mas o silêncio parecia ainda mais pesado. Eu sabia que Braga era um problema, mas agora era claro que ele era apenas a ponta do iceberg. Peguei o telefone novamente, desta vez ligando para a corregedoria. Se havia um histórico sendo encoberto, eu faria questão de trazê-lo à luz. Sabia que isso colocaria muitos olhos em mim, que eu estava cutucando uma ferida que alguns prefeririam deixar escondida. Mas eu também sabia que não podia recuar. Não depois do que havia acontecido lá fora. Não depois de tudo que eu e tantos outros havíamos enfrentado para chegar até ali. Se eles queriam resistência, encontrariam. Eu estava apenas começando. Após a ligação para a corregedoria, sabia que o dia ainda estava longe de terminar. Se Braga tinha um histórico de abusos, eu precisaria me preparar para a reação que viria com a investigação. Homens como ele raramente atuam sozinhos. Há uma rede de conivência e silêncio que os protege. Era isso que eu estava prestes a enfrentar. Enquanto esperava uma resposta da corregedoria, comecei a organizar minha estratégia. Fiz anotações sobre os próximos passos, entrevistas com a equipe, análise de casos mal resolvidos, conversas com líderes comunitários para entender como a delegacia vinha lidando com a população local. Eu queria cada detalhe, cada peça do quebra-cabeça. Não demorou muito para que houvesse outra batida na porta. Entre, disse sem tirar os olhos dos papéis à minha frente. Era o sargento que havia ligado mais cedo, o mesmo que se mostrou disposto a cooperar.
Ele trazia uma pasta em mãos e parecia nervoso. Capitão, achei que isso seria relevante para o senhor, ele disse, colocando a pasta sobre a mesa. São alguns relatórios que ficaram parados nos últimos meses. Parados? Perguntei, erguendo uma sobrancelha. Arquivados sem muita explicação, senhor. Muitos envolvem abordagens feitas pelo Braga. Abri a pasta e comecei a folhear os documentos. Relatórios de uso excessivo de força, denúncias de injúrias raciais, casos de abordagens violentas contra jovens negros, alguns com ferimentos graves. Em cada um deles, uma nota de arquivamento sem investigação, a maioria assinada pelo antigo capitão. Isso é inaceitável, murmurei, sentindo a raiva crescer em meu peito. Concordo, senhor. E tem mais, disse o sargento, hesitando por um momento. Há boatos de que Braga tem amigos na corregedoria, pessoas que garantem que essas coisas não vão adiante. Eu fechei a pasta, minhas mãos firmes. Bem, vamos ver até onde essa proteção dele vai quando confrontada com fatos. Agradeço, sargento. Você fez a coisa certa trazendo isso para mim. Obrigado, senhor. Mas, com todo respeito, o senhor precisa tomar cuidado. Pessoas como o Braga não gostam de ser desafiadas, e ele não está sozinho. Acredite, eu já sei disso, mas não vou recuar. O sargento assentiu e saiu da sala. Eu olhei para a pasta novamente, sentindo o peso da responsabilidade em minhas mãos. Essas denúncias não eram apenas papel, eram vidas, histórias de pessoas que sofreram injustamente e nunca viram justiça. Decidi que a primeira coisa a fazer seria visitar a comunidade local. Eu precisava entender o impacto que Braga e outros como ele haviam causado. Só assim eu poderia começar a reconstruir a confiança entre a delegacia e os cidadãos que ela deveria proteger. Peguei meu celular e fiz uma ligação para um contato que eu conhecia bem, um líder comunitário chamado Jorge, que dedicava sua vida a lutar pelos direitos das pessoas do bairro. Ele atendeu no terceiro toque. Capitão Almeida? Que surpresa! Jorge, preciso da sua ajuda. Quero entender a relação entre esta delegacia e a comunidade. Estou lidando com alguns casos graves aqui dentro e preciso saber como isso está refletindo aí fora. Houve um momento de silêncio antes de ele responder. Você tem noção do que está pedindo? Tem gente aqui que nem passa na frente dessa delegacia de tanto medo. Tenho noção, sim, e quero mudar isso. Mas preciso de você para abrir esse caminho. Certo, capitão. Vamos marcar uma reunião. Mas já vou avisando. Vai ser pesado. Estou preparado para isso. Quando desliguei, senti uma mistura de apreensão e determinação. A luta estava apenas começando, mas eu sabia que cada passo era essencial. Olhei novamente para a pasta em minha mesa. Braga e os outros achavam que podiam agir impunemente porque sempre havia quem protegesse seus atos. Mas agora havia algo diferente. E eu não ia parar até que a justiça fosse feita. Na manhã seguinte, fui até o bairro onde Jorge atuava. Cheguei cedo, antes do horário combinado, para observar o ambiente e sentir a dinâmica da comunidade. As ruas estavam movimentadas, mas o olhar de desconfiança de algumas pessoas ao me ver de uniforme era evidente. Não era surpresa. Afinal, para elas, eu era apenas mais um policial, e policiais naquela área eram vistos como opressores, não protetores. Jorge apareceu pontualmente, cumprimentando algumas pessoas no caminho antes de vir até mim. Ele era um homem robusto, com olhos cansados, mas uma postura firme. Sua presença era respeitada ali. Capitão Almeida, ele disse, estendendo a mão. Obrigado por vir. O agradecimento é meu, Jorge. Sei que não é fácil para você se envolver diretamente com alguém da polícia. Ele deu um sorriso breve, mas sem humor. Confiança não é algo que se ganha aqui, capitão. É algo que se prova. Vamos ver o que você tem a dizer.
Jorge me levou a uma pequena sala no centro comunitário. Lá estavam reunidas cerca de 15 pessoas, entre elas moradores locais, jovens e até comerciantes. O ambiente era tenso, mas havia uma energia de expectativa no ar. Este é o capitão Almeida, o novo responsável pela delegacia. Jorge começou, apresentando-me ao grupo. Ele pediu para ouvir vocês. Os olhares eram céticos, mas ninguém falou de imediato. Eu entendi o silêncio. Anos de abuso e negligência não se desfazem com palavras. Obrigado por me receberem. Comecei colocando as mãos nos bolsos para parecer mais acessível. Sei que para muitos de vocês a polícia não é sinônimo de segurança. Sei que há mágoas, traumas e um histórico que não pode ser apagado. Alguns balançaram a cabeça em concordância, outros mantiveram o olhar fixo em mim, desafiadores. Mas estou aqui porque quero mudar isso. Não vou fingir que tenho todas as respostas, mas quero ouvir vocês. Quero saber o que aconteceu, o que ainda acontece e o que eu posso fazer para consertar isso. Um homem mais velho, sentado no canto, levantou a mão. Consertar? Ele perguntou com um tom de amargura. Capitão, com todo respeito, como é que o senhor vai consertar o que o Braga fez? O que outros policiais fizeram? Meu filho foi espancado numa abordagem no ano passado. Tinha 18 anos. Eles disseram que ele parecia suspeito, que estava agindo estranho. Ele só estava voltando do trabalho. Eu engoli em seco, sentindo o peso do que ele dizia. Qual foi o resultado da denúncia? Perguntei. O homem riu, mas era um riso amargo. Denúncia? Para quê? Para ninguém fazer nada? Para arquivar como sempre fazem? Eles me disseram que era melhor eu não mexer com isso. Houve murmúrios de concordância pela sala. O padrão era claro: medo e descrença. O que aconteceu com seu filho foi inaceitável, respondi, olhando diretamente para ele. Eu sei que minhas palavras podem não significar muito agora, mas quero que saiba que essas denúncias não serão mais ignoradas. Estou revisando cada caso e vou me certificar de que os responsáveis sejam responsabilizados. Outra pessoa se manifestou, uma mulher jovem, com o rosto marcado pela raiva. E o Braga? Ele anda por aqui como se fosse dono do lugar. Todo mundo sabe que ele pega no pé dos jovens, principalmente os negros. Ele aborda, humilha e às vezes agride. A gente tem medo dele, capitão. Como o senhor vai lidar com isso? Braga está sendo investigado, respondi, minha voz firme. Já levantei informações sobre o histórico dele e cada abuso será tratado com o devido rigor. Não vou deixar que ele continue agindo dessa forma. A sala ficou em silêncio por um momento, até que Jorge se levantou e olhou para todos. Pessoal, eu sei que é difícil acreditar, mas este homem veio aqui. Ele se colocou à disposição, e isso é mais do que qualquer outro capitão fez antes. Talvez valha a pena dar uma chance a ele. Alguns ainda pareciam hesitantes, mas outros assentiram. Eu sabia que não havia ganhado a confiança deles, mas havia plantado uma semente. Antes de sair, Jorge me acompanhou até a porta. Você tem um longo caminho pela frente, Almeida, ele disse, cruzando os braços. Mas acho que deu o primeiro passo certo. Obrigado, Jorge. Vou provar que não estou aqui para manter as coisas como estão. Enquanto voltava para a delegacia, meu telefone tocou. Era da corregedoria. Atendi rapidamente. Capitão Almeida, temos informações preliminares sobre o caso do oficial Braga. E não são boas. Parece que ele está envolvido em algo muito maior do que agressões isoladas. Meu coração acelerou. Explique. Há suspeitas de que ele está envolvido em um esquema de extorsão e tráfico, usando o cargo para intimidar moradores e facilitar operações de criminosos. Eu respirei fundo, tentando processar. Sabia que Braga era um problema, mas isso levava a questão a outro nível. Entendido. Quero tudo o que vocês tiverem. Isso precisa acabar agora.
Enquanto desligava o telefone, uma coisa estava clara. Braga não era apenas um policial racista e violento. Ele era parte de algo muito maior. Algo que ameaçava não apenas a comunidade, mas a própria integridade da delegacia. E eu estava pronto para desmantelar tudo isso. Voltei à delegacia com a mente trabalhando a mil. Se as acusações contra Braga fossem confirmadas, ele não só era uma ameaça para a comunidade, mas também um câncer dentro da própria instituição. Extorsão e tráfico era muito pior do que eu havia imaginado. Eu sabia que não poderia fazer isso sozinho. Precisaria de aliados confiáveis, tanto dentro da delegacia quanto fora dela. Ao chegar à minha sala, pedi para Oliveira e o sargento que havia me ajudado anteriormente me encontrarem. Precisávamos agir com estratégia. Quando os dois entraram, a tensão no ar era palpável. Obrigado por virem, comecei indicando para que se sentassem. Tenho informações de que Braga pode estar envolvido em um esquema de extorsão e tráfico de drogas. Os olhos de Oliveira se arregalaram e o sargento prendeu a respiração. Isso explica muita coisa, Oliveira disse quase num sussurro. Sempre achei estranho o modo como ele lidava com certos casos. Ele insistia em arquivar algumas denúncias e parecia ter liberdade para fazer o que quisesse. Exato, confirmei. E agora temos uma oportunidade de agir. Quero monitorar Braga e identificar todos os envolvidos. Isso não é apenas sobre ele, é sobre acabar com toda essa rede. O sargento, que parecia mais cauteloso, levantou uma mão. Capitão, isso é perigoso. Se ele está envolvido em algo assim, há outras pessoas protegendo ele, talvez até acima de nós. Eu o encarei com firmeza. É perigoso, sim, mas se não fizermos nada, essa delegacia continuará sendo parte do problema e não da solução. Estamos aqui para servir a comunidade, não para explorá-la. Se alguém acima de nós está protegendo ele, vamos descobrir. Oliveira assentiu, decidida. O que o senhor precisa de nós, capitão? Primeiro, quero que você, Oliveira, reúna todas as denúncias que envolvam Braga. Quero um dossiê completo. Isso inclui abordagens, extorsões e qualquer coisa que pareça suspeita. Sim, senhor. Sargento, quero que você fique de olho nos movimentos dele dentro da delegacia. Quem são seus aliados? Quem ele protege? Quero nomes. O sargento hesitou por um momento antes de concordar. Entendido, capitão. E uma última coisa, acrescentei olhando para ambos. Isso fica entre nós por enquanto. Não podemos arriscar que ele descubra que estamos investigando. Os dois assentiram e eu os dispensei. Assim que saíram, sentei-me à mesa, tentando traçar o próximo passo. Sabia que Braga não era o tipo de pessoa que se deixaria derrubar facilmente. Ele era esperto, e o fato de estar há tanto tempo agindo impunemente significava que tinha amigos nos lugares certos. Horas depois, Oliveira voltou com os primeiros documentos. Havia ali mais do que eu imaginava. Relatos de comerciantes sendo forçados a pagar para que suas lojas não fossem investigadas, registros de jovens que haviam desaparecido após abordagens suspeitas, até mesmo acusações de plantação de drogas para justificar prisões. Isso é só o começo, Oliveira disse, colocando os papéis sobre minha mesa. Há muito mais para ser levantado, mas já dá para ver o padrão. Ele age com a certeza de que ninguém vai questionar. Olhei para o dossiê, meu sangue fervendo com cada página. Bom trabalho, Oliveira. Continue com isso. Quando ela saiu, meu telefone tocou novamente. Era Jorge. Capitão, só queria avisar que algumas pessoas começaram a falar. Parece que Braga e outros policiais fizeram ameaças diretas à comunidade. Estão com medo. Eu respirei fundo, sentindo o peso daquela responsabilidade. Obrigado por me avisar, Jorge. Diga a eles que estou trabalhando nisso. Não posso prometer que será rápido, mas prometo que será feito. Espero que sim, capitão.
porque se não for, a comunidade vai perder qualquer esperança de justiça. Quando desliguei, sabia que o tempo estava contra mim. Se Braga percebesse que eu estava me aproximando da verdade, ele faria de tudo para me silenciar. Ou pior, para silenciar as pessoas que poderiam testemunhar contra ele. Era hora de envolver mais pessoas na operação. Liguei para a corregedoria novamente, pedindo que enviassem uma equipe discreta para ajudar na investigação. Se Braga estava sendo protegido, eu precisaria de reforços que não fossem comprometidos. Enquanto aguardava a resposta, olhei pela janela do meu escritório. A delegacia parecia calma, mas eu sabia que era apenas uma fachada. Por trás daquela tranquilidade havia um sistema podre que precisava ser desmantelado. E eu estava determinado a derrubá-lo, peça por peça. Os dias seguintes foram intensos. A equipe da corregedoria chegou discretamente e juntos montamos uma operação para reunir provas definitivas contra Braga e sua rede de corrupção. Oliveira e o sargento continuaram fornecendo informações cruciais, enquanto Jorge ajudou a comunidade a se sentir segura para depor. Em pouco tempo, conseguimos interceptar uma transação que envolvia Braga e um grupo de traficantes locais. As provas eram irrefutáveis, áudios, imagens e testemunhos conectando-o ao esquema de extorsão e tráfico. Ele foi preso na própria delegacia, diante de todos os colegas, enquanto tentava manter a postura arrogante. "Isso não vai ficar assim!" ele gritou, enquanto era algemado. "Vocês vão pagar por isso!" Mas suas ameaças não tinham mais peso. Ele estava isolado, e a rede de proteção que o cercava começou a desmoronar quando outros envolvidos também foram presos. Com Braga fora de cena, iniciei uma reforma interna na delegacia. Promovi Oliveira a chefe de operações, confiando na sua integridade e compromisso com a justiça. O sargento, antes hesitante, tornou-se um aliado fundamental na construção de uma nova cultura de respeito e responsabilidade. Na comunidade, o impacto foi imediato. A confiança começou a ser restaurada e ações conjuntas entre os moradores e a delegacia foram organizadas para fortalecer a segurança e a cooperação. Alguns meses depois, Jorge me encontrou novamente no centro comunitário. "Tenho que admitir, capitão", ele disse com um sorriso genuíno. "Você fez o que prometeu. As pessoas estão começando a acreditar de novo." "Foi um trabalho em equipe, Jorge, e ainda temos muito o que fazer." Ele assentiu. "Mas pelo menos agora sabemos que há esperança." Ao sair do centro comunitário, olhei para o horizonte, sentindo um alívio que há muito tempo não experimentava. A justiça havia sido feita. E, mais importante, as bases para um futuro melhor estavam sendo construídas. Sabia que não era o fim, mas o começo de algo novo. E isso, por si só, já era uma vitória. Uau, pessoal, que história, não é mesmo? Espero que vocês tenham curtido tanto quanto eu. Se você ainda não deu o like, o que está esperando? Vai lá e ajuda o canal a crescer. E claro, se inscreve, porque eu quero muito ver vocês por aqui no próximo vídeo. Agora, eu quero saber de vocês. Qual foi o momento mais surpreendente dessa história? Escreve aqui nos comentários a frase que você acha que define essa história de justiça sendo feita. Vamos bater aquele papo legal. Obrigado por assistirem até o final. Se você gosta desse tipo de conteúdo, compartilha com os amigos e espalha a palavra. Até a próxima, pessoal. E lembrem-se, sempre há espaço para a justiça.